E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar algumas aplicações da aproximação quadrática e, bom, no nosso último vídeo a gente chegou nas aproximações quadráticas das funções seno, cosseno, a exponencial, logaritmo de 1 mais x e 1 mais x elevado a r, todos esses com a condição de x próximo de zero. Uma errata que eu preciso passar é que eu esqueci no último vídeo de adicionar esse fator meio e esse fator meio para a condição de e elevado a x e 1 mais x elevado a r. Isso foi corrigido nas legendas e na descrição do vídeo. Bom, dito isso, a gente pode começar a tratar uma aplicação da nossa aproximação quadrática, né? Bom, por exemplo, uma coisa que pode ser tratado é o valor do número e, né? Lembrando que a gente estava definindo o número e em todas as situações anteriores como mas quando a gente tentou definir o número e, a gente tinha chegado numa situação em que havia um certo valor a de k, então que esse valor era igual a 1 mais 1 elevado a k, isso elevado a k. E na situação no limite, com k indo para o infinito, a gente chega que o nosso AK é esse número E. Era assim que a gente definiu. Mas a situação era, para descobrir esse número E, a gente não conseguiu fazer essa... Isso aqui tem um H aqui, um igual aqui. Para descobrir esse número E, a gente não resolveu isso diretamente. A gente precisou passar por uma situação um pouco mais complicada, em que nós calculamos o logaritmo desse AK e reescrevendo esse logaritmo em função de k vezes o logaritmo de 1 mais 1 sobre k. Ok? E aí a gente fez aquela coisa de e elevado a esse logaritmo era igual ao número, né? E seguimos a partir daí. A questão é que existe uma forma muito mais fácil de tentar resolver isso, ao invés daquele série de exponenciais que a gente foi tratando, exponenciais de logaritmo, que já não é mais tão simples, que a gente pode aproximar essa situação para uma situação em que pode ser escrito como k vezes 1 sobre k. Por quê? Porque para a condição k indo para infinito, se a condição é k indo para infinito, a consequência é 1 sobre k vai a zero. E aí a gente pode escrever esse 1 sobre k como x. E aí a gente vai ter a aproximação linear de ln de 1 mais x, que é x. Então, aproximamos aqui e ficamos com esse ln de AK, é aproximadamente k vezes 1 sobre k. E isso aqui é 1. A questão é, será que esse valor ele pode ser de fato concluído, então, que esse número AK é E? Porque a gente está tratando de uma aproximação e não de uma igualdade. Então, quão preciso é essa aproximação
a ponto de dizer que esse valor é de fato E. Bom, a questão é, essa aproximação também é tratada nessa condição aqui, na condição de k indo para infinito. Isso é uma aproximação, porque infinito não é um número, a gente vai ter um número muito grande, mas não é um infinito ainda, e essa aproximação está suprida aqui nesse sinal. Daqui a gente consegue concluir. E aí, bom, com uma aproximação linear, a gente consegue chegar nesse valor AK e mostrar que esse AK é um E. A questão se eu quiser calcular a taxa de convergência desse número AK, se eu quiser calcular a nossa taxa de convergência, a gente vai precisar de um termo de AK menos 1, e esse termo de AK menos 1, a gente vai ter que tratar quão próximo, quão maior, quão próximo, conforme for crescendo o valor de K, quão próximo esse AK vai estar do nosso valor de E. A questão é que se a gente quer encontrar quão próximo esse valor de K, Ln de 1 mais 1 sobre K se aproxima de 1, a gente precisa olhar para valores altos de K, né, para essa condição de Ln de AK sobre AK menos 1. E para fazer isso, a gente vai precisar usar a aproximação quadrática justamente porque a aproximação linear não é tão precisa. E aí a gente tem que a nossa aproximação quadrática para nosso valor de Ln de AK, lembrando que Ln de 1 mais x é aproximado quadraticamente como x menos 1 meio de x quadrado. Okay? Essa é a aproximação quadrática. E aí a gente vai precisar tratar, então, essa situação de AK, não de forma tão simples, mas já ter que substituir de forma que seja mais preciso, né? Que já não é mais tão simples, né? De poder tratar, não é mais tão direto. Justamente porque a gente precisa fazer uma derivada aqui, né? Derivar em função de k. Se a gente derivasse aqui em função de k, a gente chegaria em zero. Não ajudaria muito. Aqui a gente chega em algum valor, né? Porque isso aqui é uma derivada de uma constante, aqui vai ser derivada de uma constante que é zero, mas vai ter um fator numa potência 3, né? E, bom, obviamente tudo isso com x tendendo a ou com k tendendo a infinito, ou 1 sobre k tendendo a zero. A pergunta é quando é que a gente vai saber quando tem que usar a aproximação linear e a aproximação quadrática, a gente não sabe. Justamente porque quando a gente está olhando para a natureza não vai dizer para a gente qual é o tipo de aproximação que a gente precisa usar. A dica é, vamos pela mais fácil, a gente calcula linear e vê. Se for um resultado razoável, se for dentro da precisão que a gente precisa, seguimos, né, com a aproximação linear. Se não der certo, seguimos com a aproximação quadrática e aí a gente verifica se a gente pode seguir ou não. Um outro exemplo que eu quero trazer é a função para nossa f elevado a menos 3x, que a gente já tratou essa função, mas a gente tratou na situação de função de aproximação linear. A gente reescreveu da primeira vez
essa função na forma de produto, né? E aí, a partir daqui, a gente substitui os valores de cada uma das funções na forma linear. A questão aqui que eu quero fazer uma aproximação quadrática dessa função. Então, como é que a gente vai tratar? Bom, primeiro a gente precisa lembrar, né, que a função e elevado a x, aqui, a função e elevado a x, ela é aproximada como 1 mais x mais meio de x quadrado, e a função 1 mais x elevado a r é aproximada como 1 mais rx mais r vezes r menos 1 dividido por 2 vezes x quadrado. E, bom, comparando aqui cada uma desses fatores, a gente pode comparar isso com isso, isso com isso, e fazer a substituição direta. E aí, a gente vai ter que o nosso e elevado a menos 3x vezes 1 mais x elevado a meio, menos meio, né? É aproximadamente o quê? 1 mais menos 3x mais 1 meio de menos 3x ao quadrado vezes 1 mais menos meio vezes x mais menos meio vezes menos meio menos 1, tudo isso sobre 2, vezes x quadrado. E aí, isso vai dar uma expressão horrível, né? E vai dar trabalho para calcular. Só que a gente quer uma aproximação quadrática. Então, a gente só vai considerar termos de ordem 0, 1 e 2. Termos maiores que ordem 2, a gente desconsidera. Então, por exemplo, esse menos 3x vezes esse negócio aqui, eu não vou fazer a conta, não vou perder meu tempo, porque vai dar um termo de ordem 3. Esse menos 3x quadrado vezes isso aqui também termo de ordem 3. Isso aqui vezes isso aqui, termo de ordem 4. Então, todos os termos que são maiores que ordem 2, a gente ignora porque a gente quer uma aproximação quadrática. Então, isso aqui vai dar aproximadamente o quê? 1 vezes 1, 1. Menos meio de x. Quanto que dá isso aqui? Menos meio vezes menos 1/3. Não, menos 3 meios, né? Isso dá mais 3 meios, 3 meios, 3 quartos, 3 oitavos, né? Mais 3 oitavos de x quadrado. Tá? Agora eu vou olhar para isso aqui. Menos 3x vezes 1, menos 3x. Menos 3 mais 3 meios de x quadrado. Esse aqui eu vou ignorar. E menos 3 meios de x quadrado. Ok? Se eu não errei a conta, tá tudo certo. Menos mais 3 meios de x quadrado. Tem alguma coisa errada. Vamos rever. 1 menos meio.
Aqui dá menos 3 meios vezes menos meio, menos 3 quartos, menos 3 oitavos. Ok, isso está certo. Não, perdão, mais 3 oitavos. Tá certo. Próximo. Menos 3x vezes 1, menos 3x. Ok, isso está certo. Menos 3x vezes menos meio, mais 3x quadrado. Ok, isso também está certo. Ah, tem um quadrado aqui, né? Então é 9. Né? E é positivo. Agora está certo. E aí, bom, isso aqui vai dar o quê? 1 mais menos meio, menos 3, isso dá menos 7 meios. Menos 7 meios. 7 meios de x. E os termos quadráticos, né? Mais 3 oitavos, mais 12 oitavos, dá 15 oitavos, mais 36 oitavos. Então, 15 mais 36, 41, 51. Mais 51 sobre 8, x quadrado. Se eu não errei a conta, é isso aí. Isso é a nossa condição. Lembrando que essa condição é para aproximação com x próximo de zero. E, bom, a questão é que a gente viu que, dependendo da precisão que a gente quer, a gente pode fazer aproximar de diferentes formas. Revisando, a gente pode aproximar linearmente, né? Onde para uma dada f de x, a gente pode aproximar ela num ponto x0 como f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Para uma aproximação quadrática, a gente pode aproximar como a nossa aproximação linear mais um termo quadrático que vai ser referente à nossa segunda derivada da função no ponto. Né? Vezes x menos x0 ao quadrado. Ok? Isso vai descrever a nossa aproximação quadrática, que é a nossa aproximação de grau 2. Né? A nossa aproximação de grau 1 é a aproximação linear, e a nossa aproximação de grau 0, que é a pior das aproximações, é f de x igual a f de x0. Né? Se a gente nem tem à toa, porque é direto, né? Então, a conclusão é que a gente tem diferentes graus para aproximações. Aparentemente, quanto maior o grau, maior é a precisão do valor de aproximação. Agora, eu quero encontrar aproximações de graus maiores próximos do valor de x0 igual a zero. E a gente pode calcular tudo isso de uma forma bem similar. Então, eu quero deixar um terceiro exercício. O terceiro exercício é o seguinte. Eu quero que a gente encontre uma melhor aproximação de grau 3 para f de x com x próximo de zero. Então, eu quero o seguinte, a condição é x próximo de zero e a nossa aproximação, dada uma função qualquer,
essa aproximação tem que ser um polinômio cúbico. Ok? Um polinômio cúbico, né? Então, em outras palavras, eu quero encontrar quais são os valores dos A's, o A0, o A1 e o A3, e todos eles é notável que são relacionados às derivadas, né? Das funções, a gente pode tentar obter a partir das terceiras derivadas, né? Primeiro, a função normal, a primeira derivada, a segunda derivada e a terceira derivada, a gente pode reconstituir os valores de A, assim como a gente verificou que dá para fazer na aproximação quadrática. Essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício, eu quero encontrar a situação para uma aproximação de enésima derivada. Então, eu quero o seguinte, a mesma condição também, x próximo de zero. E agora eu quero uma aproximação do tipo A0 mais A1 mais A2 mais AN-1 mais AN. Ok? Essa é a segunda parte. E aí, a gente... A ideia é calcular essa aproximação em termos de derivadas, né? Calcular quais são os coeficientes em termos de cada derivada e, dado o valor desses coeficientes, encontrar, por último, um polinômio de forma geral. Então, basicamente, aqui eu quero saber os valores de A. Aqui eu quero saber os valores de A. Aqui com I indo de 0 a 3, né? Aqui eu também quero saber os valores de A, com I indo de 0 a N. E aqui eu quero saber a aproximação da minha f de x a partir desses valores de A na minha enésima potência. Ok? Enésima potência. Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.